Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para aprender com a palavra de Deus. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes. Agradeço a tua visualização, peço que deixe o joinha, inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo, ok? Nós estamos falando aí desde a semana passada sobre o Apocalipse, sobre a manifestação do Anticristo, os cavaleiros do Apocalipse, o que significava cada um, a vinda do Senhor Jesus, e hoje nós vamos falar sobre as 7 taças da ira de Deus, os eventos, o que acontecerá na época da manifestação do Anticristo. Aqui vou deixar para a tua meditação Apocalipse 7:2. E vi outro anjo subir ao lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem foi dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, e nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Em Ezequiel 9:4 diz: e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca um sinal às testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então essas duas passagens bíblicas vêm dizer para nós que Deus dará uma ordem ao seu anjo para que passe no meio da cidade santa. Aí está bem claro, Jerusalém, e marque nas testas dos homens que suspiram e gemem. Ou seja, nessa feita, Deus já levou para si os salvos, os que aceitaram Cristo, já foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, no momento da grande tribulação, o Senhor vem nos ares, ele não pisa nessa terra, ele vem nos ares arrebatar o seu povo. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e em seguida, na sequência, os que estiverem vivos serão transformados num piscar de olhos e arrebatados com ele nas nuvens. Neste tempo ainda continuará. Os judeus verão, entenderão que o Senhor Jesus é o Messias, se arrependerão e vão começar a clamar a Deus. Então aí entra esse feito de que o anjo vem e marca. São 144 mil, 12 de cada 12 tribos, uma quantidade, e eles serão marcados para que não sofram o dano das pragas. As pragas vêm, atingem aqueles que estão adorando a besta, que estão seguindo na doutrina, na ordenança, nas leis do anticristo. Mas o povo judeu que estiver na presença de Deus e clamando e pedindo perdão e entendendo o plano de Deus, esses receberão uma marca. Ponto. Nós conseguimos entender isso. As taças serão jogadas por 7 anjos. Então o anjo de Deus vem e marca os seus servos, e Deus então envia as 7 taças da sua ira. Serão jogadas por 7 anjos. Cada taça consiste em um julgamento da ira. Essas 7 taças são derramadas sobre os ímpios e os seguidores do anticristo, após o som de 7 trombetas. Então tocou a primeira trombeta, derrama-se a primeira taça. Tocou a segunda trombeta, derrama-se a segunda taça. E assim sucessivamente. Cada taça é uma praga, então são 7 pragas. E diz a palavra de Deus em Apocalipse 16. Leia Apocalipse 16. E ouvi do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E o primeiro foi e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga mais maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Olha aqui. Então o primeiro vem,
derrama a primeira praga, e todos aqueles que tinham a marca da besta, ou seja, estavam no seu domínio, sofrerão essa praga. Uma chaga maligna, ou seja, serão tumores. Como se fosse no Egito, não teve os furúnculos na pele? Haverá essa peste derramada sobre todos os que tiverem a marca da besta. O segundo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Então a segunda praga, a segunda taça derramada pelo anjo, vai transformar o mar em sangue. Não haverá mais alimentação no mar, nenhum tipo de peixe. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se tornaram em sangue. Então acaba-se aí praticamente a água potável. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que há de ser, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre todas essas pragas, e não se arrependeram para dar-lhe glória. Ou seja, o sol vai se esquentar tanto, quando está um calor insuportável, a gente já fica fadigado. Imagina nesse grande dia aí. E ao invés de haver um conserto, as pessoas vão se irritar cada vez mais, vão ficar cada vez mais soberbas diante de Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e sobre o seu reino, que se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Então aí vai ser tocada a própria besta e o seu trono. Por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram ao Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, e a sua água se secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Isso tudo que nós lemos está em Apocalipse 16, do versículo 1 ao 12. A última praga, a sétima praga, a sétima taça a ser derramada, e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para dar-lhe o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras, do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Apocalipse 16, versículo 17 a 21, fala da última taça, da sétima taça. Então haverá trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca. A terra vai ser abalada nesse terremoto. Diz que a cidade santa se fenderá em 3 partes. E que haverá também uma queda de uma grande saraiva. Saraivas são o quê? Pedras, né? O granizo é o gelo, e a saraiva é um outro tipo de pedra. Aqui está dizendo do peso de 1 talento. Eu pesquisei o peso do talento. O talento grego pesava 26 quilos, o romano 32, o egípcio 27. Já na Babilônia usava-se 2 tipos de talentos. O leve pesava 30 quilos e o pesado 60 quilos e meio. Então vai ser pedras enormes. Já pensou uma pedra, vamos supor a menor aqui, 26 quilos? Mata assim, num piscar de olho, né? Então
você tem uma ideia de como será esse dia. Entendemos então aí quatro coisas importantes. Primeiro, nós entendemos que se manifestará o anticristo. Nos dias da tribulação tem a vinda do Senhor Jesus para buscar os seus eleitos. Depois, o terceiro tópico, Deus marcará de todas as tribos de Israel 144 mil selados, para que eles não sofram nenhum dano. E haverá então a derramada das 7 taças da praga da ira de Deus. E a última é a segunda vinda do Senhor Jesus. Ele veio em vida, nasceu, fez a sua obra, morreu, subiu aos céus. E lá em Atos diz que como foi visto ele subindo, ele também desceria. Vocês verão, homens galileus, ele vindo para buscar o seu povo. Essa é a primeira volta para buscar o seu povo. A segunda é para o juízo de Deus. É para julgar. Aqui diz a palavra de Deus em Apocalipse 19, do versículo 19 ao 21. E vi a bestas e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Você viu no vídeo passado que tem um cavalo branco. E nós explicamos muito bem que o primeiro cavalo branco, que tem o arco na sua mão, né? E que saiu proposto para vencer, o anticristo. Depois fala-se do segundo cavaleiro, que é o cavalo branco, que vem com um exército, que ele tem uma espada na sua boca. O nome dele é Justo e Fiel. Esse é o Senhor Jesus, que vem para julgar. Então aí ele vem com um exército de anjos para guerrear, vencer o falso profeta, o dragão, a besta, que é uma trindade maligna. Como ele copia tudo que é de Deus, como tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então ele tem o falso profeta, a besta e o dragão, certo? Jesus vem aí com o seu exército para vencê-lo. E então ele vem para fazer o juízo, para dar a recompensa, isso depois de 1000 anos, quando os servos de Deus estiver 1000 anos com ele reinando, ele vem então para vencer a Satanás e a toda a sua congregação. E diz assim, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, que enganou os que receberam o seu sinal e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então aqui é o juízo de Deus após as 7 pragas. A gente conseguiu, então, entender essa parte. Gente, eu quero dizer para vocês que tem muito conteúdo, muita informação. A gente está dando uma pincelada para a gente conseguir entender um pouco de como será tudo isso. Logicamente que existem aí líderes, pastores, missionários, uma gente que eu fico no chinelo dessa gente. Mas eu sou uma pessoa curiosa e eu pesquiso, eu gosto de saber, de tirar as dúvidas desses pequenos pontos, e eu espero que tenha sido útil para você. Continue examinando a palavra de Deus, indique pessoas para se inscreverem no canal, e continua pesquisando a palavra, porque a palavra de Deus diz que nós erramos por não conhecê-la, e aí se levanta uma grande quantidade de doutrinas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu agradeço aí a tua visualização e deixo para ti um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo.